sofrer as dores, assim, do rock nacional. Vão ser vocês. Pum, aconteceu com eles. Assim, iria acontecer com alguém, aquele estouro total. Aí as outras bandas tiveram a sorte de não ter tido tanta exposição, de não ter tido sucesso, ou de ter adotado algumas decisões. Por exemplo, a Legião Urbana tomou algumas decisões nesse sentido. O Renato Russo, em 86, quando ele percebeu que a banda estava caminhando para isso, foi no mesmo ano da Rádio Pirata, ele começa a decidir, vamos fazer menos TV, menos Perdidos na Noite, menos Globo, menos sei o quê. Eles estavam com problemas internos também, eles decidiram dar um tempo. Porque o terceiro disco não era para ser O Que País é Esse? Era para ser um disco parecido com o 2. Mais ou menos o que veio a ser As Quatro Estações. E eles param para fazer esse disco ali na metade de 87. Só que aí a banda estava desgastada das relações pessoais, muita exposição, é, problemas criativos do Renato. Ele também estava passando por um problema de dependência química também. Juntaram várias coisas. E o que eles falaram? Não, galera, vamos dar um tempo. Só que a Uhum. Legião deu sorte porque eles tinham as músicas do Aborto Elétrico na manga. Que eles nunca tinham gravado. Porque a Legião Urbana representava um rompimento com o punk. Era o Com o punk. pós-punk, né? Era uma outra Uhum. história. O punk, o Aborto Elétrico era uma coisa lá de trás, da adolescência. A gente não quer mais aquilo ali. A gente quer ser mais adultinho agora, né? Como eles precisavam entregar um terceiro contrato até o final do ano, e o Renato não tinha conseguido escrever as músicas, e a banda não engrenou, né? Porque eles tinham um processo muito coletivo também de fazer no estúdio. Como não estava rolando, eles, já sei, vamos pegar as músicas do Aborto Elétrico e juntar num disco. Aí pegaram, juntaram com algumas do Trovador Solitário, né? Que era a fase do Renato Russo Carreira entre o solo. Aborto e a Legião. Foi a Floresta Caboclo. E aí, o que faz é Química, até tudo o Aborto Elétrico. Só duas novas que eram Eu Sei Mais do Mesmo. Então, a Legião foi sábia nesse sentido. Eles conseguiram fazer essa gestão. Enfim, aí tem várias histórias. Os Titãs, eles começam mal. Eles estouram com Sonífera Ilha, mas eles são a bandinha do radinho de pilha. O disco é mal gravado pra caramba. Eles não gostam do som. Aí eles fazem o segundo não vende bem. A gravadora pensa em dispensá-los. Eles são vistos como a bandinha do radinho de pilha, a bandinha New Wave, lá, lá, lá. Aí tem a prisão do Arnaldo e do Tony, por causa do episódio de Heroína, em 85. Uhum. Eles tiveram a felicidade de fazer o Cabeça de Dinossauro, que aí é onde eles colocaram raiva, onde eles fizeram músicas mais pesadas, quiseram passar a ser vistos como uma banda de rock e deu super certo, porque foi o ano da explosão, teve plano cruzado, todo mundo podendo comprar um monte de disco, o problemas no país que fez as pessoas quererem gritar contra o sistema, né? Então a juventude pirou com o Se Cabeça de Dinossauro. libertar, né? Quiseram se Pra mim, libertar. pra mim, pra mim, do Titãs, o melhor disco é esse. Cabeça de E Dinossauro. aí deu confiança para fazer um próximo Uhum. trabalho. Aí eles dão um passo a mais, fazem um Jesus Não Tem Dentes, que aí já brinca com New Wave, com sintetizadores lá. Aí vão trilhar a carreira deles. O Mas é Barão de interessante, Júlio, Diga. rapidinho, é interessante que o disco mais pesado do Titãs é o Titanomaquia, que é o disco mais rock, né, mais É, heavy, sei lá. mas é que aí é uma história diferente, né? Porque no Cabeça, eles têm essa questão da prisão, o fato de que eles queriam fazer um som que não fosse. Eles queriam ser vistos como uma banda de rock, não como uma banda, tipo, um menudo, assim, né? Porque, meu, eles fizeram uma estratégia com Sonífera Ilha, que era fazer uma coreografia. Eles tinham uma Sim, confecção em São Paulo, a Caos É. Brasilis, onde eles se reuniam, onde eles escreveram Sonífera Ilha, inclusive, que fazia as roupas deles, fazia de outras bandas, inclusive. E eles chamaram muita atenção, deu muito certo desse ponto de vista, de tocar no Chacrinha, de tocar na Hebe, no Raul Gil, só que por outro lado eles não conseguiram se desfazer desse rótulo. E o Televisão foi produzido pelo Lulu Santos, não rolou uma química muito grande com a, com a banda, e eles tentaram fazer um disco conceitual, não estavam preparados para aquilo. Tipo, cada faixa é um canal de televisão. Ninguém entendeu nada, o disco foi um fracasso. Então você tinha um primeiro disco mal gravado, uma música só que tocou, que não representa o som da banda, um segundo disco mal feito, mal é. entendido, pô, aí os caras são presos. Aí, cara, era tudo ou nada, era o terceiro. Era sempre assim, contrato para 3 discos. Só tem renovação se a gravadora achar que vale a pena. Meu, chegou nesse último, era tudo ou nada. Aí as músicas começaram a vir falando da polícia, do não sei o quê, da igreja, porrada nos caras que não Uhum. fazem nada, Porrada. É. vamos botar É. guitarra distorcida, lá, lá, lá. Ou seja, em tese, aí é uma influência punk. Quando chegar no Titânio aqui, já é uma influência grunge, porque já é Sim, a virada, né, pros anos 90. E o Titânio aqui, o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, né, a dupla pesadona dos Titãs, que é. enfim, o Nando não gosta do Titano Maqui, ali ele começa a se sentir um pouco mais
não sou daqui, sabe? Eu acho que eu não pertenço a essa. Mas isso vai durar até 2001, quando ele sai dos Titãs. O Arnaldo sai, o Arnaldo nega que tem a ver. Eu acho que pode ser que não tenha mesmo, né? Que não tem a ver com os direcionamentos musicais, e sim com o fato de que ele tava querendo fazer outras coisas. E os Titãs, enfim, era muita coisa, e ele não conseguia dar conta, e aí ele foi fazer, sabe? As poesias, músicas, outras coisas, foi fazer as piras dele. É que o Titãs tinha uma coisa, como uma bandeira muito grande. Isso, eu já até no documentário deles eles falam, né, que era tudo muito votado, era tudo democrático. E aí eles tentavam fazer a coisa mais ou menos igual, vamos dizer assim, 3 músicas do Nando, 3 músicas do Arnaldo, tal, 2 músicas, só que na prática não funcionava assim. E eles estavam todos ali no final dos anos 80 ali, estourando, né, criatividade, momento criativo. Né, o Arnaldo, o próprio Nando, que ainda demora mais de fato para sair, mas os caras estavam pulsando a cabeça, né? E aí, obviamente, eu acho, na minha opinião, né? Nunca foi dito isso muito claramente, mas eu acho que é mais por causa disso também, né, Júlio? Os caras tinham muita criatividade, assim, eles estavam pulsando a cabeça com outros projetos, inclusive, né? Não necessariamente só com a cara do Titãs, né? O Arnaldo é isso. O Arnaldo, ele começou a querer alçar outros voos, né? Assim, os Titãs não representavam mais tudo o que ele queria fazer. Teve outras questões também. Ele era visto como um líder quando não tinha um líder nos Titãs, né? Mas a imprensa sempre o retratava como líder, porque ele era um cara diferenciado. Quem que eram os grandes daquela geração? Renato Russo, Cazuza e Arnaldo Antunes. Né? É verdade. E aí, Arnaldo Antunes é o grande, é o líder dos Titãs, é o líder... Pô, músicas muito marcantes, ele que canta. Comida, sabe? Grandes músicas. E aí ele era o cara, assim. E isso gerou um pouquinho de problema, assim. Né? Assim, não chegou a gerar ciúmes, não é que eles não gostam dele, mas é que fica chato, assim, né? Então tudo isso contribuiu para a saída dele, mas isso que você está falando é isso aí, assim, era muita criatividade, né? E assim, há uma intenção, e por que é importante esse negócio de botar o mesmo número de músicas de cada um? Porque senão começa a ficar uma... Cara, isso o Guto Goff falou no podcast esses dias do Clemente. Começa a virar... Quando a banda começa a fazer sucesso, a galera começa a querer dinheiro. E quanto mais músicas você emplaca, mais direito autoral você recebe. Exatamente. Né? Então, aí que rala a discussão. Tá, por isso que nos Titãs, numa certa hora, eles falaram, não, todo mundo vai assinar. Pra não rolar uma disputa. Pra um querer emplacar mais que o outro. Então, até no Cabeça, no Jesus, eles tentam equalizar. Quantos vão assinar a cara... Mas assim, não fica simetricamente todo mundo Não tem como, assinando. exato. Não tem como todo mundo receber o mesmo. Então, fatalmente, alguém vai receber mais. Aí ficou, não, vamos assinar todo mundo. Beleza, para acabar com esse problema. Só que, quando chegou lá no futuro, os caras pensaram, pô, eu podia estar recebendo... Eu tô tendo que dividir com 7 a minha música, entendeu? Ou se escreveu com 2, enfim. Faz a conta lá e tal. Então é complicado, assim, mas, enfim, Titãs foram se desintegrando, né? Mas, assim, estão juntos, né? Assim, não houve nenhuma briga, assim, de não houve, mais não houve nenhuma briga, nem nada mais disso. Cara, então, basicamente, de maneira bem resumida, assim, o que aconteceu nos anos 80 foi isso, assim, aí no Rio Grande do Sul teve uma cena